Santo, 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 Santo. Declara Ele doce. Doce presença, perfume suave. Diga, eu sei que estás entre nós. Diga, és bem-vindo, és bem-vindo. Fostes derramado, fostes derramado. Vem reinar entre nós, habitar entre nós. Declare: e habitar entre nós. Declare isso mais uma vez com todo o seu coração. Diga: doce presença, perfume suave. Eu sei que estás entre nós. Declare: és bem-vindo. Diga bem alto: és bem-vindo. Fostes derramado. Vem reinar e vem reinar entre nós, habitar entre nós, Senhor, e habitar entre nós. Diga Ele: vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vem reinar sobre nós. Vem reinar, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Tome o teu trono, toma o teu lugar. Toma o teu lugar neste lugar. Toma o teu lugar aqui. O trono da nossa vida é seu. O trono da nossa vida é seu. O que pedirdes a nós, o que o Senhor pedir a nós, meu Deus, é teu. Porque tudo que temos, tudo aquilo que nós somos, foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem nos agraciou com tais coisas. Oh Deus, e mesmo se o Senhor pedir, não negaremos. Não negaremos a Ti, Senhor. Não negaremos a Ti a nossa oferta. Não negaremos a Ti o nosso coração. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, clamamos e pedimos para o Senhor vir habitar. Porque nós não queremos somente uma visita, Senhor Deus. Não queremos somente uma visita, meu Deus. Não queremos somente sentimentos neste lugar. Não queremos somente sentir o Senhor, mas nós queremos ter a fé, a certeza do nosso coração. Oh, então diga para Ele: doce presença, doce presença, perfume suave. Eu sei que estás entre nós. Declare: és bem-vindo, és bem-vindo. Vem reinar entre nós. Diga: habitar entre nós. Habitar entre nós. Diga com todo o seu coração mais uma vez: Senhor Jesus, doce presença, doce presença, perfume suave. Eu sei que estás entre. Diga para Ele: és bem-vindo, és bem-vindo. Fostes derramado.
amado, vem reinar entre nós e habitar entre nós. Com as suas mãos e cante. E habitar entre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Espírito Santo, sobre nós. Nós não queremos, Pai, nós não queremos que seja nós mesmos, mas que Sua presença venha nos ajudar. Nós queremos que Sua presença venha nos auxiliar. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar, declare Ele com todo o seu coração. Chame, chame, Espírito, Espírito. Pega suas mãos aos céus e adore, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes. E encha-nos, ó Deus, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem neste lugar, vem sobre a nossa vida, vem como em Pentecostes. E encha-me de novo. Aleluia, Senhor. Damos graças ao Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse presente que o Senhor nos tem dado, Senhor. Obrigado por ter nos permitido despertar para mais um dia. E que no dia de hoje, Senhor, nós venhamos servir ao Senhor. Nós venhamos te honrar no dia de hoje, Pai, em todo o decorrer do dia de hoje. Obrigado, ó Deus. Que tudo o que formos fazer, venhamos fazer no nome do Teu santo e amado Filho Jesus, para que o Senhor seja glorificado, Senhor. No dia de hoje, que os nossos pensamentos estejam ligados ao Senhor, para que em tudo o Senhor venha a ser glorificado, e que tudo que formos fazer, venhamos fazer para a Tua glória, para a Tua honra, para a Tua exaltação, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nos conduz no dia de hoje, Espírito Santo, neste dia que o Senhor nos deu. Nos conduz na nossa caminhada, nos conduz em todo o nosso procedimento, Espírito Santo, pois o Senhor é o nosso guia, e queremos andar no Senhor e com o Senhor. Queremos ser guiados pelo Senhor, Espírito Santo. Nos guie no decorrer do dia de hoje. Nos guia, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Pai, faça-se a Tua vontade no decorrer do dia de hoje, sobre nossas vidas, sobre todo o nosso dia. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. Prevaleça a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Por isso te pedimos, Espírito Santo, nos guie no decorrer do dia de hoje, para que prevaleça a vontade de Deus, para que venhamos nos submeter a Ele, nos chegar a Ele, em nome de Jesus. Opera, Senhor, eficazmente hoje em nossas vidas, na vida de todos nós que aqui estamos, e na vida daqueles que nos acompanham, Senhor, que estão acompanhando este culto, ó Pai. Opera eficazmente, ó Deus, pois para o Senhor não há distância, não há barreiras, não há limite. O Teu poder alcança, Senhor, em qualquer lugar. Então que essa pessoa seja alcançada pelo Teu poder, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua palavra chegue lá,
E a tua palavra, ela é viva. Ela tem poder, há poder na palavra do Senhor. Então confirme toda a palavra hoje, Jesus, na vida de todos que a receberem, para edificação, exortação, consolo. Confirme a palavra, Senhor, para que o Pai seja glorificado no teu nome, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Pode assentar no nome de Jesus. Seja bem-vindo. Você que está aqui, você que está em casa, que está nos acompanhando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar ali na carta de Tiago, tá? O pastor está fazendo o estudo de Apocalipse, então vou deixar para ele continuar o estudo. Nós vamos estudar na carta de Tiago. Já abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. Vamos aprender um pouco aqui com o nosso irmão Tiago. Que Deus venha nos ensinar. Amém? Tiago, capítulo 4. Estão todos bem, irmãos? Firmes? Vão perseverar até o fim? Vai, né? Então, o estudo ali de Apocalipse está bom. Você que tem vindo, tem acompanhado, né? Então, serve para a edificação da nossa vida. E aqueles que perseverar até o fim, será salvo, receberá a coroa da vida. Então persevere, não deixe que nada te afaste de Deus, absolutamente nada, que nada venha tirar você do caminho do Senhor, que nada lhe afaste de Deus, né? E aqui em Tiago, vou só ler aqui os títulos dos capítulos aqui. Tiago é um livro muito bom, é uma carta aos irmãos, né, que estavam dispersos por causa da perseguição. Naquela época lá, havia uma perseguição por parte de Roma acerca dos cristãos. Então houve uma dispersão dos irmãos. Então Tiago escreve para esses irmãos que estão dispersos. Aqui no capítulo 1, versículo 1 já diz isso, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, né? Ou seja, espalhadas. Eles foram espalhados por causa da perseguição. E aí, no capítulo 1, ele vai tratar acerca das provações, das tentações que o cristão sofre, que o povo de Deus sofre, né? Passa por várias tentações, por várias provações, e ele diz para que o povo de Deus fique firme. Aqui ele está dizendo para esses irmãos, para eles ficarem firmes e se alegrarem ao passar por várias provações, tá? Então, há uma prova, provações, perseguição por causa do nome de Cristo, tá? Provações por causa de Cristo, irmão. Nós precisamos entender que as provações são por causa de Cristo, porque servimos a Deus. Então, há várias provações, há várias situações, perseguições, seja ela física ou espiritual ou mental na sua mente. Então, há uma provação, há uma situação para te fazer afastar, deixar o Senhor, deixar o seu Deus, deixar o caminho. Então, temos que estar atento e ficarmos aqui firmes. Que aqui no capítulo 1 ele diz também que aquele que perseverar, aquele que passa pela provação, que suporta essa provação, não é tentação, tá? Nós temos que entender isso e saber separar. É tentação de provação, tá? Tentação, ela vem por parte do diabo. Então, quando você está sendo tentado, é o diabo, irmão. Diabo, os demônios, o espírito, seja lá o que for. Tentação vai te levar a pecar, tá? A tentação, ela vem para que você se deixe levar, se deixe ser seduzido por aquilo para você pecar, cometer pecado. Então, tentação te leva a pecar. Provação, não. Provação
para você se edificar, você está sendo lapidado, provado, testado, se realmente você está firme ou vai ficar firme. E aqueles que ficam firmes, que perseveram, eles receberão a coroa da vida. E diz mais que aqueles que perseveram, né, eles estão cada vez mais preparados. Se vir outras provações, eu vou passar por essa. Passei por aquela, eu vou passar por esta. Saí daquela, vou sair desta. Porque quem está comigo é Deus. Então, a pessoa que vai passando por provações, ela vai se amadurecendo, vai se fortalecendo, vai se firmando em Deus. Amém? Então, esse capítulo 1 aqui trata disso. E quando você é tentado, como eu já disse, tentado é para você pecar. A pessoa está sendo tentada a pecar, a ceder ao pecado. Que tipo de pecado? Tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, tudo aquilo que é contrário a Deus, que te afasta de Deus, seja um roubo, uma mentira, um engano, fazer algo contra alguém, mentir, né? Um adultério, tudo que leva a você a pecar, um desejo pecaminoso, né? Uma vontade, um querer, uma cobiça, que você está sendo tentado a fazer algo que você sabe que aquilo é errado. Aí Tiago diz, olha, isso não vem de Deus. Isso não é de Deus. Porque Deus não tenta a ninguém, porque nem ele é tentado pelo mal. Então, ele não vai tentar ninguém a errar. Isso vem do diabo. Então, Tiago trata disso, falando isso para os irmãos, para que eles viessem a discernir sobre tentações e provações. Então, isso é tratado aqui no capítulo 1 de Tiago. O capítulo 2, ele vai tratar em condena-se o fazer a acepção de pessoas. Entre eles estavam também tendo acepção de pessoas. Né? Você que tinha mais condições financeira, material, eles te colocavam numa posição, no lugar mais privilegiado no templo ali, para você participar do culto. Aqueles que não tinham condições, que não tinham nada, ficavam lá atrás, sentam lá atrás. Então, Tiago estava condenando eles a essa prática que eles faziam acepção de pessoas. Os mais ricos, olha, vocês sentam aqui nesse lugar confortável, cadeiras, poltronas com almofadas, sentem aqui. Vocês que são pobres ficam lá atrás, em pé. Então, mais ou menos isso. Havia uma acepção entre eles ali. Então, Tiago estava tratando disso nesse capítulo 2. E também no capítulo 2 ele vai tratar acerca da fé e das obras, que a fé sem as obras é morta e as obras sem a fé também é morta. Tem que haver as duas, uma cooperando com a outra. Aí ele dá exemplo de Abraão, né? Que Abraão tinha fé em Deus, creu em Deus, mas as obras dele cooperou para que ele firmasse a fé, para que a fé dele fosse fortificada. Qual era a obra de Abraão? Vou pegar um exemplo de uma, que é quando ele ofereceu o seu filho a Deus. Era a obra, aquilo era a obra de Abraão, o filho que ele estava oferecendo, que Deus pediu a ele. Ele tinha fé em Deus, ele cria em Deus, ele creu que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, e ele ofereceu a sua obra. Então, trata isso aqui no capítulo 2. Capítulo 3, vai falar da língua, né, irmãos? Terrível a língua, essa língua é terrível. Então, temos que cuidar muito no falar. Diz que a língua é um órgão terrível, ela destrói todo o seu corpo, destrói uma família, destrói uma empresa, destrói alguém lá no trabalho, porque a língua é terrível. Então, nós temos que refrear a nossa língua. Tá? Vai tratar isso aqui no capítulo 3. Também no capítulo 3 vai tratar da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Ele diz que ela não é terrena, mas ela vem de Deus, para nós sermos sábios. Lidar com as pessoas com sabedoria. E o capítulo 4, onde nós vamos tratar agora, o dever de resistir às paixões, às guerras que há entre nós, que há no nosso meio, que há em mim, né? Há uma guerra em nós, há uma guerra entre nós, na minha casa, na minha família, então há guerra. E Tiago vai nos dizer da onde é que vêm essas guerras, que há uma guerra em nós. E às vezes você diz, mas que guerra é essa? Mas que inferno é esse?
Então, Tiago vai explicar de onde vem essa guerra, que é o que vamos ver aqui, do capítulo 4, versículo 1 até o 10. O versículo 13 até o 17, o pastor já ministrou aqui na sexta, se não me engano, né? Que é a fiabilidade da vida, né? Aonde a pessoa confia. Então, o pastor pregou aqui na sexta-feira. Então, versículo 1, Tiago 4, 1 até o 10. Vamos ler até o 10, depois a gente vai versículo por versículo. Diz assim: donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites ou desejos, que nos vossos membros guerreiam? Da onde é, repetindo, de onde é que vêm as guerras ou as pelejas entre vós, que há entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites ou desejos, que nos vossos membros guerreiam? Versículo 2: cobiçais e nada tendes, vocês são invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar o que vocês desejam, o que vocês cobiçam, o que vocês almejam. Vocês combateis e guerreais, e nada tendes, porque vocês não pedem. Vocês não pedem. Vivam nessa guerra. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, vocês pedem mal, para gastardes nos vossos deleites e prazeres. Vocês pedem só para satisfazerem a vocês mesmos. Versículo 4: seus adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em vós habita tem ciúme de vós. 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos orgulhosos, mas dá, porém, graça aos humildes, aqueles que são humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, de dois pensamentos, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui discorrer agora versículo por versículo, e vamos ver de onde é que vêm essas guerras que há em nós. Vamos aprender hoje com a palavra de Deus, e vamos nos pautar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Vou pegar aqui do versículo 1 até o 3, onde diz aqui, de onde é que vêm as guerras e pelejas que há entre vocês? Porventura não vem disto aqui, a saber, dos vossos desejos, das vossas vontades, que há nos vossos membros, que há em vós, que há em você? Então há uma guerra em mim, há um desejo em mim, há uma guerra que está dentro de mim. E lá, Paulo vai falar isso lá em Gálatas, no capítulo 5, ele fala isso. Que o espírito e a carne se opõem um ao outro, para que eu não faça o desejo de um ou de outro. Porque há um desejo em mim, há um desejo, há uma vontade na minha carne, mas também há um desejo, há uma vontade no meu espírito. Do meu espírito é de servir a Deus, na minha carne é de satisfazê-la com as paixões deste mundo.
E Paulo também trata disso lá em Romanos, né? Romanos capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, vai tratar também dessa guerra, desse desejo, dessa vontade, que aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Então há uma guerra dentro de mim. Há uma guerra que guerreia no meu interior para tentar me tirar da presença de Deus e me levar para o mundo. Por isso ele diz mais à frente, que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amigo do mundo é do sistema, desse sistema corrompido, do pecado que há no mundo. Há uma corrupção neste mundo, esse mundo está corrompido, né? Ele foi corrompido pelo diabo, irmão. Pelos prazeres carnais, pela satisfação carnais, satisfação pessoal do seu ego, né? Do orgulho, da soberba. Então, às vezes, isso vem a tentar sobressair em nós. Aí há uma guerra no nosso interior, no nosso pensamento, que vem aflorando. Mas tudo isso, eu tenho que derrubar isso aí na oração, que é aqui no versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Vocês são invejosos, vocês invejam outras pessoas. Têm invejam delas. Vocês cobiçam e não podeis alcançar aquilo que cobiça, aquilo que deseja. Então há uma guerra. Poxa, eu luto e não alcanço essas coisas. Eu quero ter isso, eu preciso ter, eu preciso alcançar isso aí. Eu preciso chegar nesse patamar, chegar neste nível. Então há uma guerra, há uma luta dentro de você. Talvez essa guerra, essa luta é por causa que o outro tem, o outro alcançou e você não. Aí vive cobiçando, vive tendo inveja, querendo ter também ou alcançar o que o outro alcançou. Mas o Senhor também nos exorta, né? Que eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu já alcancei. Não preciso ficar olhando para a vida de A, para a vida de B, para a vida de C. Eu tenho que olhar para Deus. A minha vida aqui ela é passageira. Eu posso alcançar? Posso. Já aprendemos isso, né? Você que não está vindo às segundas-feiras, né? E puder vir, estamos tratando acerca disso, que você pode alcançar, que você pode conquistar sim. Né? Você pode ter o que você quiser. Porque se as pessoas lá fora têm e alcançam, por que você não pode? Né? Nós tratamos que eu tenho que cuidar do meu coração. A minha primeira conquista é Deus, é ter uma vida com Deus. É fazer de Deus o meu tesouro, o meu maior tesouro, o meu tesouro particular. O meu principal tesouro é Deus. Então eu tenho que tratar isso, tratar o meu coração acerca disso. Para que essas guerras, para que essas paixões não venham a sobressair em mim. Porque eu estou olhando para Deus, eu tenho Deus como meu objetivo maior é Deus. Assim como Paulo diz também. Tudo que eu tinha alcançado, tudo que eu conquistei, não passa de nada. Não tem valor algum para mim essas conquistas que eu conquistei até aqui. Porque o meu maior tesouro é Cristo. Eu vivo para Ele agora. Ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é Deus. Então eu tenho que trabalhar isso em mim, trabalhar isso no meu coração. Como que eu trabalho? Estudando as Escrituras. Senão eu vivo nessa guerra desenfreada da vida. Né? Você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de almejar. Mas o seu maior alvo, o seu principal alvo é Deus. É ter uma vida com Deus. Esses irmãos aqui, da carta de Tiago, eles foram dispersos por causa da perseguição. Perderam tudo, eles não tinham nada. Naquela época da perseguição, tomaram tudo da pessoa. Tudo que você possuía, todos os seus bens, as suas herdades, seu patrimônio, era tomado pelo imperador. Você que era cristão naquela época, esses cristãos aqui, eles saíam com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Por isso que o nosso bem maior tem que ser Deus.
Vamos continuar. Versículo 2. Invejais, cobiçais e nada tens, não alcançam nada, vocês não estão alcançando, porque vocês estão guerreando, há uma guerra no seu interior para satisfazer os vossos prazeres, as vossas vontades, os vossos desejos, né? E nada tendes porque vocês não pedem. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres, com as vossas vontades. Aqui vai nos remeter lá para João, né? Capítulo 15, versículo 7, se não me engano, onde Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, né? Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserdes, e vão receber. Então essa questão aqui de Tiago, por que eu estou pedindo e não estou recebendo? Aí ele fala, você está pedindo mal. Os seus pedidos são maus, por isso você não está recebendo. Você está pedindo para você, para o seu deleite, para o seu prazer, para a sua satisfação pessoal, né? Talvez para se mostrar que o outro conquistou, o outro alcançou, o outro almejou. Eu também quero, também vou conquistar, pedindo para satisfação pessoal. Mas lá em João, Jesus diz que se eu estiver nele e as palavras dele estiverem em mim, ou as promessas dele estiverem em mim, eu posso pedir o que eu quiser, que eu vou receber. Agora, qual é a diferença dessa pessoa aqui de Tiago com a pessoa lá de João, que está em Cristo? Esta aqui, há uma guerra nela, tem uma guerra interior nela. Agora, a de João, a pessoa está em Cristo, está nele, está na videira, está ligado na videira. Quais são os pedidos daquela pessoa que está em Cristo? E quais são os pedidos dessa pessoa que está aqui relatada por Tiago? Que está se tornando amiga do mundo. Essa aqui de Tiago está se tornando, querendo ter amiga, flertando com o mundo. A de João lá não, ela está ligada, arraigada, ligada na videira, que é Cristo. Então, quando a pessoa está totalmente voltada em Deus, para Deus, os seus pedidos vai ser para agradar a Deus, vai ser para honrar a Deus. Ela não vai pedir somente para ela, ela vai pedir para atender também aos demais. Ela vai atender não só ela, mas a muitos, porque ela vai passar a pedir e a querer como Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas todos serão salvos? Não, não serão salvos todos. Porque Deus não quer? Não, porque o homem rejeitou a salvação. É porque rejeitam. Está lá em Romanos. Eles me rejeitaram. Rejeitaram o dono da vida, aquele que pode dar a vida. Então, quando há uma rejeição, o que se pode fazer? Nada. Então, mas aqueles que aceitam, aqueles que recebem, estes serão salvos. Amém? Então, quando eu estou em Cristo, quando eu estou em Jesus, os meus pedidos serão diferentes, irmão. Não serão para a minha satisfação pessoal, para me satisfazer, para levantar o meu ego, para que eu me apareça, para que eu venha me mostrar. Não. Depois nós vamos chegar ali mais à frente. Vai se tratar da humildade. Tem um soberbo e o humilde, né? Então eu tenho que saber o que eu peço para Deus. Peço e não recebo, né? Peço para a minha satisfação. Peço para o meu benefício. Peço para a minha paz pessoal. Eu quero ter paz, sossego. Que guerra, mas que coisa. Eu dei o exemplo aqui, acho que foi segunda. Quando eu estava orando pela minha esposa, ela não era convertida, né? E eu orando, Senhor, converta minha esposa, que eu vou ter paz,
para mim ir para a igreja, que eu vou ter paz para servir ao Senhor. Eu estava aqui em Tiago, enquadrado aqui em Tiago, né? Pedis, pedis e não recebeis. Você pede, pede, ela não se converte, porque você está pedindo para a sua satisfação pessoal. Você quer ter paz, sossego, né? Que ela se convertendo, você vai deixar ela ir em casa, amém. Agora ela não vai me incomodar mais. Agora ela aceitou Jesus, agora ela não me incomoda mais. Agora eu posso ir para a igreja em paz. Que era tudo que eu queria. Mas não aconteceu como eu queria, irmão. Porque eu estava orando errado, pedindo errado. Depois que eu aprendi, então passei a orar certo. Falei, Senhor, converta minha esposa para o Senhor. Senhor, converta ela para o Senhor. Depois nós fomos aprendendo. Ana, quando pediu um filho, ela pediu um filho para quem, irmão? Para Deus. Senhor, se tu me deres um filho, devolverei a ti. Senhor, se o Senhor me der isto, vai ser para o Senhor, vai ser para a tua glória, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Então eu te peço isso com este fim. Vai ficar bem mais fácil de eu receber, né? Fica mais fácil de receber, irmão. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que é que você quer que seja feito? Na sua vida pessoal, conjugal, familiar, profissional, né, intelectual, saúde, os negócios. Você pode abrir o leque. Tudo que pedirdes vos será feito. O que você quer que seja feito na sua vida, você quer que seja feito por quê e para quê? Né? Por que você quer que isso seja feito na sua vida? Por que você quer que isso seja feito para você? Por que você quer que isto seja feito? Então pense, reflita. Porque nós devemos agradar a Deus. Eu devo agradar a Deus, né? Eu devo agradar a Ele. Em tudo que eu fizer, eu tenho que agradar a Deus, irmão. Tudo que fizerdes, fazei em o nome do Senhor. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, será que tudo que nós fazemos agrada a Deus? E tudo que fazemos, fazemos em o nome do Senhor? Ou fazemos para Ele? Porque está escrito, né? Tudo que for desfazer, fazei em o nome. Senhor, olha, eu estou fazendo isso, mas ninguém fala, né? As coisas erradas que fazemos, não podemos dizer que estamos fazendo no nome do Senhor, né? Ou para glorificá-lo, para que Ele seja glorificado. Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites e prazeres. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras. Não sei se foi o pastor que falou aqui, ou o pastor Carlos, né? Lá no Antigo Testamento vai falar dos adúlteros, que eles estavam em adultério contra Deus. Que adúltero é esse? Que adultério é esse que o pessoal aqui de Tiago está cometendo, né? Eles não estavam traindo as suas esposas, não era isso. Como lá no Antigo Testamento fala, quando eu sou infiel a Deus, né, não se tratando de dízimo e oferta, mas a infidelidade daquele povo para com Deus é quando eles passaram a adorar outros ídolos, né? Estavam flertando com outros ídolos, adorando outros ídolos. Então eles estavam cometendo adultério.
porque eles eram de Deus. E eles deveriam ser fiéis a Deus, adorar somente a Deus. Então, esses adúlteros e adúlteras aqui, de Tiago também é isso, adorando outros deuses, ídolos, assim como lá no Antigo Testamento. Isso também pode suscitar entre nós, irmãos. Está colocando alguém acima de Deus, né? Seja o esposo, seja a esposa, seja o filho, seja a filha, né? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Às vezes eu estou colocando o esposo ou a esposa em primeiro lugar. Eu me preocupo com o que a minha esposa vai pensar ou falar, eu me preocupo com o que o meu esposo vai pensar ou falar, mas não me preocupo com o que Deus vai pensar, irmão. Eu tenho que agradar fulano, eu tenho que agradar o meu esposo, eu tenho que agradar a minha esposa, eu tenho que agradar os meus filhos, mas e a Deus? Então nós temos que ter esse cuidado. Às vezes você está colocando em primeiro lugar essas pessoas, seja lá quem for, que você está venerando mais do que a Deus, tá? Você tem uma preocupação com fulano, com Beltrano, e não tem tanta preocupação assim para com Deus, mas tem com fulano, do que ele vai pensar, o que ele vai falar. E Deus? Você tem que pensar no que Deus vai falar, no que Deus está pensando acerca disso, de como eu estou vivendo, de como estou procedendo. Então tem que tomar cuidado quanto a essas coisas, né? E a amizade do mundo. Vamos lá em Romanos capítulo 8. Romanos vai tratar bem dessa amizade aqui. Romanos é tremendo, irmãos. Se você lê ele, você apaixona. E a minha paixão é os primeiros capítulos, né? Até o 10 ali é uma benção. Romanos 8. Eu separei alguns versículos aqui. Versículo 5. Romanos 8, 5. Diz assim, ó: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, quando eu sou inclinado para a carne, eu não estou inclinado, eu não tenho prazer nas coisas de Deus. Eu tenho mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Então, eu estou inclinado mais à carne, irmão. Isso é perigo. É um perigo grande. Eu me satisfaço mais com as coisas deste mundo, com os prazeres carnais, do que me satisfaço com as coisas de Deus. Quais são as coisas de Deus, irmão? As coisas de Deus têm a oração, tem a palavra, tem o culto, tem os louvores. Então, isso são coisas de Deus. É uma vida honesta, uma vida justa, uma vida piedosa, temente a Deus. Uma vida que estende a mão ao próximo, ao necessitado, que ajuda você, é uma pessoa sensível ao próximo. Então, é uma vida que anda no Espírito. Anda em amor, você ama, você perdoa, você reconhece. Então, esta é uma vida que anda no Espírito. Mas aqueles que se dão aos prazeres deste mundo, aos prazeres da carne, têm mais tempo para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Eu tenho mais tempo para as coisas do mundo, para as coisas prazerosas, que satisfaz a carne, que alegra a carne, que dá prazer à carne.
Então estou me constituindo inimigo de Deus, porque o meu prazer está nessas coisas, nas coisas que o mundo oferece. Quais são as coisas que o mundo oferece? Vamos lá, depois nós voltamos aqui. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Isso aqui é o que o mundo oferece. E se eu tenho prazer nisso, estou perdido. Versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne diz para você, olha, não faça a vontade do espírito, você vai ter mais prazer comigo. Eu vou te dar mais prazer, eu vou satisfazer todas as suas vontades, a carne, os desejos dela. Não dê ouvidos para o espírito. Você vai lá na igreja cultuar, coisa sem graça. Isso é o trabalhar da carne, irmão. E quem está por trás da carne também tem um inimigo, né? O diabo. A nossa luta é contra quem? O diabo, a carne e aquele que nos constitui inimigo de Deus. Quem é que nos constitui inimigo de Deus? O mundo, irmão. São esses três. Nossa guerra é com esses três. Diabo, carne e mundo. Os prazeres do mundo. E a vontade e a cobiça da carne. E o diabo, que vem para atormentar, para roubar, matar, destruir. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, então não estáis debaixo da lei. Portanto, as obras da carne são estas, e elas são manifestas, elas se manifestam, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, né, feitiçaria, inimizades entre as pessoas, você não é amiga, tem só inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, né? Ou mata literalmente, ou mata com palavra, porque lá na carta de João diz que aquele que mata um irmão com a palavra, você é tido como homicida. Então, bebedeiras, né? Bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, parecidas com estas, acerca das quais vos advirto, ou vos declaro que, como já vos disse antes, que os que tais cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós cometemos essas coisas, vivemos nesses prazeres aqui, envolvidos com esses pecados, não iremos herdar o reino de Deus. Não só estas coisas, mas coisas semelhantes, né, e parecidas. Não iremos herdar o reino de Deus. Volta lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quem tem o Espírito de Cristo, quem tem o Espírito Santo habitando nele, não vive nesses prazeres, não vive nesses deleites, não satisfaz a carne. Quem tem o Espírito de Deus. Então você examine a você mesmo, né? Eu devo me examinar, nós devemos nos examinar então. A quem eu estou satisfazendo mais? Quais são os deleites da minha vida? Quais são os prazeres da minha vida? Eu estou tendo prazer em quê? Em quem? Examine-se para ver se o Espírito de Deus habita em você. Ou em mim. Porque eu também tenho que me examinar. Aonde é que eu estou tendo prazer? Ou quem está me dando prazer? Quem está me satisfazendo?
São as coisas de Deus ou são as coisas do mundo? Né? Aonde é que eu fico mais tempo? Com quem eu fico mais tempo? Com quem eu tenho mais tempo? E para quem eu tiro mais tempo? Ou para quem eu dou a maior parte do meu tempo? Para quem? Então, examinai-vos a vós. Ou vós não sabeis de vós mesmo? Eu tenho que saber acerca de mim. Assim como vós devem saber acerca de vós. Como vós estáis vivendo. Vocês têm que saber. A quem vocês estão agradando mais? A quem vocês estão satisfazendo mais? Né? Quais os prazeres que estão satisfazendo vocês? 10. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Por causa de quê? Do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E Romanos 6, até o pastor falou isso aqui sexta. Falou aqui Romanos 6, mas ele tratou isso. Romanos 6, capítulo 6, vai dizer para nós nos considerarmos como mortos para o pecado, para os prazeres da vida. Considerai-vos como morto para o pecado. E considerai-vos vivos para a justiça, para Deus. Se eu estou morto, então eu estou morto para quem? Para o pecado, para o mundo. Mas se eu vivo, então eu devo viver para Cristo, para Deus. Foi até, não lembrei agora, não foi o pastor não. Acho que foi os irmãos do louvor aqui, não sei se foi a irmã Cristina, alguém que falou isso. Quem está vivo aí? Aí eu pensei lá, mas eu estou morto. Só pensei, né? Mas aí é a interpretação. Vivo para Deus e morto para o mundo, morto para o pecado, irmão. Romano, eu não vou lá, mas capítulo 6 vai falar justamente isso. Que aquele que está morto não faz nada, irmão. O morto está morto, não faz nada. Não pratica nada. Não tem prazer em mais nada. Mas se eu estou vivo, então eu devo viver para Cristo. Eu tenho até repetido um versículo aqui, que Paulo diz, né? Que a vida que agora eu vivo na carne, mas na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim, por quanto tanto que Ele me amou. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a vida que eu viver agora, eu tenho que viver ela para Cristo. A vida que eu viver, eu tenho que viver ela para Deus, irmãos. Para o nosso Senhor. Porque Ele nos deu vida. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, nós ainda estávamos mortos. Agora que Ele nos vivificou, agora que Ele nos deu vida, não nos dará ainda maior coisas? Muito mais coisas? Quando eu estava morto, nos meus pecados, Ele me deu vida, Ele me vivificou, está lá em Efésios 2. Ele me deu vida, me vivificou, e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aí diz ainda mais, muito mais coisa vos dará, porque enquanto você estava morto, Ele te deu vida, e agora você tem vida, porque Ele te deu vida, te dará muito mais coisa. Por que você fica com essa guerra dentro de você? Essa guerra na sua casa, na sua família? Para com essa guerra. Porque pensais nas coisas do mundo. É por isso que está essa guerra. Porque pensais nas coisas do mundo. Estais ainda aqui neste mundo. Você ainda está com sua mente neste mundo. A sua mente, seus pensamentos são terrenos. Estão neste mundo. Por isso que há essa guerra, essa contenda
dentro de você e entre vocês. Dentro de você e entre vocês, da sua casa, da sua família, parentela, aonde quer que você está, do ciclo que você vive. Por isso que está essa guerra, porque a sua mente está ainda neste mundo, você ainda está preso aqui. A palavra diz que eu sou nova criatura, que eu não posso me conformar mais com este mundo, mas eu devo me transformar pela palavra, renovar os meus pensamentos, viver em novidade de vida. Eu preciso viver em novidade de vida, irmão. E essa vida nova se encontra em Cristo, somente em Jesus. Se você quer ter uma vida nova, uma vida diferente, ela está em Cristo. Ele tem a vida. A vida nova está em Jesus. Nós não pertencemos a este mundo. Então eu tenho que voltar meus pensamentos para Ele. O Espírito Santo me ensina a viver como Jesus, como Cristo. E olha que Jesus viveu nesse mundo aqui, irmão. Por 33 anos. Viveu aqui, normalmente, como uma pessoa normal. Ele soube viver aqui. E Ele diz que Ele é o exemplo para nós. Ele é o nosso exemplo maior. Cristo é o nosso maior exemplo de vida, de como viver neste mundo, agradando a Deus. Por isso eu devo olhar para Cristo por meio das Escrituras. Eu vou olhar para as Escrituras e vou ver Cristo nela. E também vou me ver nela, então vou passar a viver conforme Cristo. Amém? Volta lá para Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Quando você se revestir de Cristo, as guerras não vão acabar. As guerras talvez vão até aumentar, né? Mas você sabe quem você é. E você fica em paz, que as guerras irão passar. Passa uma, passa duas, passa três. Acaba a guerra, se levanta a guerra, e assim vai. Até quando? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Amém? Mas toda guerra que se levantar, ela vai acabar. Está lá em Tiago capítulo 1. Irmão. Toda guerra que se levantar, ela acaba, tem um fim. Ela tem um início e um fim, ponto final. Se você entender, como que eu vou entender? Examinando as Escrituras, irmão, lendo. Misericórdia, que inferno que começou na minha vida. Ah, lembrei da palavra, o Espírito Santo me fez lembrar que toda guerra tem um início e um fim, isso vai passar. Isso vai passar, o Senhor vai me dar força, eu vou ficar firme, isso vai passar, eu vou vencer isso aí. Porque Ele me fez mais que vencedor. E outra, Senhor, o Senhor diz que vai me ajudar, então me ajuda nessa situação aqui. Nessa adversidade, nessa guerra, Senhor, me ajuda. O Senhor disse que vai me ajudar, o Senhor prometeu ajuda. Eu preciso da tua ajuda quanto a essa situação. Quanto a isso que se levantou. Peça ajuda a Deus, irmão, que Ele vai ajudar. Deus de pronto vai nos ajudar. Procure examinar. Nós paramos no versículo 5, 6, antes da maior graça aos humildes. 7, né? Já falamos do soberbo, do arrogante, tal. Versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti a vossa miséria e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor vosso Deus, e Ele vos exaltará.
Então aqui eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso buscá-lo de todo o coração, me sujeitar a Deus, me submeter a Deus. Sujeitai-vos a Deus, se achegue a Deus, se submeta a Deus, né, na palavra. Então o diabo fugirá de vós. Ele vai fugir, irmão. Quando o diabo vem, ele vem e foge. Por quê? Porque eu sou uma pessoa sujeita a Deus, eu me sujeito a Deus, eu obedeço a Deus, eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Eu devo me preocupar com aquilo que Deus pensa a meu respeito, com aquilo que Deus vê. Eu não posso temer mais o homem do que a Deus, eu devo temer a Deus, respeitar a Deus. Devo sim também respeitar o homem, as autoridades, né? Agora eu não lembro se foi Paulo ou Pedro que diz que eu tenho que considerar todos superiores a mim. Considerai a todos superiores a você. Então aí vamos voltando aqui no versículo 6 e 7, 5 e 6. Eu não posso ser soberbo, né, arrogante, achar que eu sou o tal, né? Achar que eu sou a autoridade máxima ou maior. Não, eu tenho que ser humilde. Que ele diz aqui, porque Deus dá maior graça aos humildes, aquela pessoa humilde, né, que reconhece, que é respeitosa. Então seja humilde, não arrogante, que é o que ele trata aqui anteriormente. Então eu me sujeitando a Deus, me submetendo a Deus, o diabo, ele vai fugir da minha vida. E quando é que eu me sujeito a Deus, que eu me submeto a Deus? Quando eu me achego à palavra dele, quando eu me alimento da palavra, me submeto ao que ele diz na sua palavra. Ele diz para mim não me desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas me manter no caminho e não ceder às tentações, às paixões da carne. Mas eu devo buscar também ajuda a ele. Se você está passando por alguma tentação, né, que tentação, já diz, vai levar ao pecado, tá? Quando você está sendo tentado, você ainda não pecou, irmão, você está sendo tentado, sendo seduzido, envolvido por aquilo para você cometer o pecado. Está lá em Tiago, ele esclarece muito bem isso, tá? É só quando eu cometo aquilo, então aí eu pequei, eu consumei o fato, ó, eu consumei. Por enquanto eu estou passando por tentações, estou sendo tentado. Por que eu estou sendo tentado? Porque há uma cobiça, há um desejo, há uma vontade dentro de mim. Por quê? É porque eu estou flertando mais com o mundo, com as coisas do mundo. Eu não estou me sujeitando a Deus, não estou me achegando a Ele, estou me achegando mais às coisas do mundo, às coisas da vida. Então, eu vou me distanciando de Deus. E quando eu me distancio de Deus, me afasto, as paixões da carne começam a sobressair, se aflorar, a querer emergir. Aí eu vou sendo tentado pelo diabo, para que eu cometa aquele pecado. Aí então haverá morte em mim, está lá em Tiago. Quando eu cometo o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando eu cometo o pecado, eu estou em morte, porque eu estou em pecado. Mas, todavia, se você se arrepender e se voltar para Deus, né, você tem perdão de Deus. Então, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lá em Jeremias, diz que eu tenho que buscá-lo de todo o meu coração. Buscar de todo o coração. Se eu buscá-lo de todo o meu coração, ele se deixará ser achado. Deus vai esconder com facilidade, né, irmão? Então, para que você o ache, para que você o encontre, chegai-vos a ele e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, de duplo ânimo, de dois pensamentos, que pensam em várias coisas, estamos com os pensamentos divididos.
Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, deixar o pecado, deixar aquilo que é errado. E me achegar a Deus. Senhor, me perdoe por isso. Eu estou vivendo dessa forma. O meu proceder está sendo este, Senhor, me perdoa. Eu não estou te agradando. Então reconheça, é o que ele está dizendo aqui, no versículo 8, 9 e 10. E chorar, lamentai, chorai, converta o vosso riso, né, a vossa alegria, a alegria que você está tendo nesses pecados, nesses prazeres carnais, converta isso em pranto. E se humilhe diante de Deus, se arrependa e peça perdão. Então Deus vai exaltar você. É o que ele diz no versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele te dará dignidade, te colocará por cima novamente. Amém? Para nós encerrarmos, vamos lá na carta de João, 1 João. 1 João. Capítulo 2, 1 João, capítulo 2. Vamos ler do 7, não, do 15 ao 17. Diz assim, ó. Não ameis, do 15 ao 17, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, há o desejo da carne, há a concupiscência dos olhos, né? O desejo dos olhos. Os olhos brilham por aquelas coisas. E a soberba da vida, a arrogância, o orgulho da vida. E isto não vem do Pai, mas isto é do mundo. O mundo passa, e os seus desejos, as suas vontades, as suas cobiças. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, se nós quisermos permanecer para sempre, devemos fazer a vontade de Deus. E abrir mão de satisfazer a carne. Vamos satisfazer a Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que creiamos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Que amemos uns aos outros. Assim como Cristo nos amou, devemos amar uns aos outros, irmão. O amor permanece para sempre. Deus, a vontade dele é que todos nós estejamos com ele. Então, que a partir de hoje, que você possa pensar e refletir na sua vida, aonde é que você está tendo maior prazer? O que é que está te satisfazendo mais você? Né? O que é que satisfaz mais você? O que é que está te satisfazendo a sua vida? O que é que está te dando prazer? E esse prazer que você tem tido, ele agrada a Deus? Ele está agradando a Deus? Pense nisso. E tome uma decisão, né? Faça a sua escolha, porque quem vai escolher é você, não é Deus. É Deus que vai escolher. É você que escolhe, não é Deus. Deus, ele dá a direção para você, ó. Caminho da esquerda e caminho da direita. Vida ou morte, bem ou mal, escolhe. Deus não vai interferir, ele dá direção, ele dá conselho. Quem escolhe é você. É você que faz as suas escolhas. É você que toma as suas decisões. Então cabe a você a decidir e a escolher o curso da sua vida. E a quem você vai satisfazer. Se a Deus ou o seu prazer carnal.
Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas sabemos que o Teu amor é tão grande por nós, o Teu amor é imenso, Senhor, que ainda assim o Senhor tem misericórdia de nós, ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim a Sua mão está estendida para nós, e os Teus ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração, Senhor. Mesmo assim, o Senhor ainda nos ama, o Seu amor por nós é infinito, pela humanidade, o Senhor ama a humanidade, Senhor, mas o Senhor quer que ela deixe a vida de prazeres carnais, a vida de pecado. O Senhor quer que a humanidade se volte para o Senhor, pois o Senhor está de braços abertos para receber a todo aquele que se voltar para o Senhor, a todo aquele que deixar o mundo, que romper com esta amizade, que romper com esses prazeres carnais e se voltar para o Senhor. Obrigado pelo Teu amor por nós, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor. Senhor, não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor. E não retires de nós também o Teu Espírito Santo. E não nos lance fora da Tua presença. Mas tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, do Teu povo, da Tua igreja. Tem misericórdia da humanidade, Senhor. Tens misericórdia. E perdoa aquele que se arrepender, aquele que se voltar para o Senhor. Este receberá o perdão do Senhor, pois de pronto o Senhor irá recebê-lo e perdoá-lo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu conselho, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.